Ei, gente, quanto tempo que a gente demora para construir um hábito e para desconstruir esse hábito? É sobre isso que nós vamos falar hoje. O que acontece pela neurociência, eles falam que a gente demora 21 dias para a gente construir um hábito. Mas para a gente desconstruir um hábito, basta a gente ficar 2 ou 3 dias sem fazer alguma coisa que a gente se propõe a fazer, para a gente começar a desconstruir aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu falo isso por mim mesma. Eu estava com um hábito de uma alimentação mais saudável, um hábito de fazer uma atividade física e ter uma rotina de alimentação, atividade física e colocar tudo isso organizado na minha vida. E aí, de repente, quando eu comecei a ver algum resultado no meu porte físico, de emagrecimento, de alimentação e tudo, eu comecei a parar de fazer algumas coisas que eu fazia. E aí você falou assim, um dia só não vai fazer diferença, 2 dias não vai fazer diferença, semana que vem eu volto, sexta-feira eu volto, hoje eu não faço, amanhã eu faço. E com isso que a gente quebra a rotina, infelizmente, a gente começa a não fazer esses hábitos, a gente começa a desanimar, a gente começa a perder a noção do que a gente está fazendo e não dá continuidade num processo talvez de emagrecimento, às vezes de desenvolvimento pessoal, às vezes até mesmo de estudo. Então, eu tenho pensado nisso com relação até mesmo quando a gente está querendo fazer uma mudança pessoal na vida da gente. A gente tem muito mais facilidade de falar coisas negativas a respeito da gente, ou a respeito de tudo, ou de reclamação, ou de qualquer hábito. Eu prestei atenção que o hábito negativo, a questão de falar que a gente é alguma coisa negativamente, ou reclamar, ou qualquer coisa que é de base negativa, é muito mais fácil do que a gente fazer questões de base positiva. Então, isso também é uma questão de hábito. E a gente também acaba fazendo coisas que acaba que é tipo da boca para fora. Então, a gente tem que pensar, raciocinar, analisar as coisas que a gente está fazendo e depois não quebrar, porque às vezes a gente sai da rotina por viagem, ou por aqui, porque a gente tem agora, talvez visita em casa, ou realmente a gente tem uns dias que a gente desanima de fazer alguma coisa e quebra o hábito e aquilo vai penetrando dentro da gente e a gente esquece que se a gente não manter o foco, a gente não chega onde que a gente quer. E voltar é muito difícil. Eu, assim, na minha experiência, inclusive, a questão principalmente de alimentação e de atividade física. Porque você já acostuma o seu paladar, por exemplo, a uma alimentação, por exemplo, com menos gordura, com menos açúcar. Principalmente se você gosta de uma alimentação mais rica em açúcar, com coisas mais palatáveis, com mais sabor, vamos dizer sabor de açúcar, de gordura, né? Porque uma alimentação saudável não significa que uma alimentação sem sabor. Mas a gente acostuma e acaba que quando a gente vai voltar para outra alimentação, a gente, com a alimentação saudável e com menos gordura ou menos açúcar, fazer atividade, a gente cursa a encarar na rotina. Fora que quando a gente vai conseguir fazer pra gente colocar as coisas na rotina de novo, é desconfortável. Na verdade, tudo que a gente vai começar a fazer um hábito saudável, principalmente, coisas que vai fazer uma mudança na nossa vida, na nossa história, positivamente, requer uma questão de um desconforto. Se a gente vai
preservar, por exemplo, a nossa saúde mental e a gente vai começar a falar não para algo que nos machuca, isso gera um pouco de desconforto para aquelas pessoas que a gente começa a falar não. Se a gente vai começar um hábito saudável de atividade física, até você encaixar isso na sua rotina, você vai ter um desconforto de desprender um tempo, de investir um tempo nisso. Você vai ter um desconforto de, às vezes, uma dor muscular, às vezes tirar algum tempo de alguma atividade que talvez seja mais prazerosa para você, para fazer essa atividade física. Você vai ter algum desconforto de dor mesmo, e até você encaixar e entender que isso vai fazer bem para você, que isso é bom para você. Entendeu? E a gente precisa sair dessa zona de conforto. Tudo para a gente alcançar um resultado posterior, a gente tem que sair da zona de conforto. É necessário sair da zona de conforto. E o interessante da sair da zona de conforto também é do que a gente fala. A gente pensa que os nossos pensamentos, que as nossas palavras não comandam a vida da gente, mas isso comanda. O que você fala a respeito de você, sobre a sua vida, diz muito do que você vai viver na sua vida presente e na sua vida futura. O que você fala a respeito das pessoas, o que você traz para sua casa, todo o sentimento, aquilo que você carrega de sentimento, tudo faz sentido. Só que a gente, como é mais fácil a gente reclamar, como é mais fácil a gente não fazer nada, como é mais fácil a gente procrastinar, como é mais fácil a gente deixar o outro fazer, isso a gente acaba deixando e atraindo as questões negativas. Então, nós temos que ter a rotina, o costume de todo dia a gente ser grato, de todo dia a gente olhar para si, olhar para dentro de nós e perceber tudo que a gente tem e todo o nosso potencial que a gente tem ainda para conquistar. A gente tem que olhar ao nosso redor e ver que tudo que a gente já tem na nossa mão. E a saúde, o ar que nós respiramos e a nossa família. E agradecer. E não agradecer assim, tipo, obrigado. Mas agradecer mesmo, genuinamente. E fazer algo por alguém, algo pelas pessoas, também genuinamente. Nada assim de qualquer jeito, nada assim da boca pra fora, nada assim de... Porque se a gente não começar e não sair da zona de conforto, nada vai mudar na vida da gente. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva nesse canal. E um beijo.